Sejam bem-vindos à Nova Máquina do Tempo, canal que discute política, filosofia e ciência. E na playlist de hoje eu vim com vocês para conversar sobre a Roda Viva que aconteceu recentemente com o candidato à presidência Guilherme Boulos. Eu sugiro a vocês que vocês assistam, né? 1 hora e meia, não sei se vocês vão ter tempo de assistir tudo de uma vez, mas acredito que vale a pena porque o candidato toca em vários temas muito interessantes e assume posições que normalmente não são assumidas por políticos, eu diria, tradicionais da política brasileira, e leva a uma discussão bastante interessante. É verdade também que essa entrevista coletiva que é feita no Roda Viva, né, ela vai gerar muitos memes, porque o Guilherme Boulos fez várias metáforas é, poderosas, né? Ele falou que o Brasil opera como um Robin Hood ao contrário, porque ele tira dos pobres e da classe média e dá para os super ricos. E se nós pensarmos na existência da Bolsa Empresário no Brasil, dos subsídios que são dados às grandes empresas e da renúncia fiscal que o Brasil realiza em relação a lucros e dividendos e, enfim, ele usar essa metáfora de Robin Hood ao contrário não é uma metáfora inadequada. Existem muitas políticas que favorecem não os ricos apenas, os super ricos e as grandes corporações, e prejudicam e minimizam a capacidade de investimento em políticas de garantia de direitos sociais, que esse tipo de investimento normalmente beneficia as camadas, a classe trabalhadora, os mais pobres, né, e a classe média. Então, agora tem várias coisas interessantes na fala do Boulos que a gente tem que abordar. Uma delas é que ele fala de que um dos argumentos que ele utiliza, que aliás foi o argumento de Carlos Zacarias também na minha conversa com ele sobre por que tem que ser revogada a agenda do governo Temer, é porque foi uma agenda que não foi eleita. E esse aspecto é um aspecto muito verdadeiro. Todas as críticas que eu tenho e que vocês podem ter ao governo Dilma, o governo Dilma não tinha como objetivo realizar o corte de direitos trabalhistas, de coisas como o trabalhador, se ele inicia um processo contra o patrão ou contra a empresa que ele trabalha, seja empresa pública ou empresa privada, se ele perder o processo, ele tem que pagar o valor do processo. Esse tipo de medida busca intimidar e inibir que os trabalhadores busquem os seus direitos, né? Ele tem uma função muito clara e um objetivo muito claro de fazer com que os trabalhadores tenham medo de criticar, de expor problemas, né? Porque eles podem ser punidos até mesmo do ponto de vista financeiro, né? Isso inibe que o trabalhador busque os seus direitos. E medidas como essa e muitas outras que cortam direitos, realizadas pelo governo Temer, só puderam ser feitas porque o governo, embora Temer fizesse parte da chapa de Dilma, aquela composição de governo que governou o Brasil depois da deposição de Dilma, depois do impeachment, ou golpe, como você preferir, eu tenho a leitura de que houve um golpe jurídico parlamentar porque as pedaladas fiscais deixaram de ser crime 2 semanas depois. Então, se você tira o presidente e você tira o que é crime 2 semanas depois, você meio que está admitindo que a retirada foi por motivos políticos e não por crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade foi uma desculpa. Mas o fundamental da questão da agenda é o seguinte, e aí é que eu acho que a fala de Boulos está coberta de razão. A agenda só foi possível porque houve o impeachment, né? O impeachment ele permitiu que uma agenda profundamente anti-trabalho, anti-trabalhador, contrária a direitos sociais, com coisas esdrúxulas de dizer que uma emenda constitucional que vai impedir investimento por 20 anos, quer dizer, uma coisa, enfim, congelando contas públicas para isso, quer dizer, prejudicando governos futuros, enfim. Uma série de medidas profundamente impopulares,
que não tem a base popular, foram realizadas e que ele, a primeira coisa que ele faria um plebiscito para revogar essas medidas. E eu acho que essa ideia é excelente, porque realmente a população não apoia essas medidas. Tem várias pesquisas mostrando que são medidas profundamente impopulares e que, se reformas são necessárias, não são essas as reformas, né? Então, qualquer governo que fosse começar precisaria revogar. E com a decisão popular, ele estaria respaldado pelo povo. Aliás, esse é um tema constante da fala do Guilherme Boulos, que ele fala da democratização da democracia, ele fala de uma coisa que eu considero muito importante, que é apontar que a origem da corrupção se dá no financiamento privado das campanhas, que grandes empresas e super ricos financiam as campanhas e pedem favores depois. Embora a relação não seja tão simples assim, ela é mais complexa, tem uma dimensão orgânica e tem uma coisa que eu vou falar em um outro vídeo, que é a eleição antes da eleição, mas que brevemente seria dizer que esses financiadores não só controlam as pessoas que eles financiam, mas eles controlam o próprio processo de decisão dentro dos partidos de quais são as pessoas que vão ser indicadas a concorrer às eleições. Então, isso forma na democracia uma ilusão de que você acaba não escolhendo quem de fato você pode votar, porque existe uma seleção prévia. Enfim, ele não fala sobre isso. Mas ele usa várias metáforas que eu já utilizei. Ele usa a metáfora, por exemplo, que um Brasil como ele está é uma corrida de 100 metros que tem gente começando 50 metros na frente, falando dos privilégios e falando de que o ponto de partida das pessoas para uma suposta competição é completamente desigual. Então, como é que você pode defender meritocracia e competição se existe um ponto de partida tão diferente? Seria como iniciar um concurso entre eu e outras pessoas e o pessoal do concurso dissesse: olha, André, os assuntos e as questões que vão cair são todas essas aqui, e desse esse material só para mim e não desse para os outros. E é meio isso que o Brasil faz, porque o Brasil, ao não garantir uma educação pública de qualidade, dá àqueles que podem pagar por uma educação privada melhores condições de entrar, paradoxalmente, nas melhores universidades federais e aí não precisar pagar por ensino superior. E a classe média baixa e pessoas que têm menos condições acabam tendo que pagar, muitas vezes, nas universidades privadas, já que, por deficiências no processo educacional, não têm acesso às universidades. Isso quando conseguem entrar nas universidades, porque muitas das pessoas de baixa renda acabam não entrando no ensino superior, justamente pelos déficits enormes da qualidade da educação, para ficar só na educação, né? Então, essa metáfora que ele usa é muito, muito boa. Ele tem uma outra fala que eu acredito fortemente que vai virar meme, que é: quem tem jatinho e iate não paga IPVA e quem tem carro usado paga, que é um exemplo da loucura do Robin Hood ao contrário, né, de que se dá possibilidade para... E ele corretamente diz que essa medida seria uma medida pedagógica, porque o impacto que isso teria no orçamento não é gigantesco, né? Não existem jatinhos e iates suficientes para ter um impacto tão grande assim no orçamento, tendo IPVA ou algum tipo de imposto para isso. Mas ele fala da tributação de lucros e dividendos, né, e outros tipos, e uma tributação profundamente progressiva como forma de trazer os mecanismos e as condições para a justiça social. Eu senti falta dele defender a expansão do setor cooperativo. Essa é uma coisa que eu entendo que a esquerda libertária tem que abraçar com muita força. Infelizmente ele não falou sobre isso. Se eu tivesse a oportunidade de conversar com ele, eu até colocaria algumas das minhas ideias sobre produção cooperativa e o setor cooperativo para ver se ele iria aderir a essas ideias. Mas eu tenho algumas críticas também à fala dele, embora eu considere que, no geral, ele foi muito bem. Ele foi bem articulado, deu pancada quando teve que dar com classe, sem descambar, sem ser excessivamente agressivo nem nada. Mas tenho algumas críticas. A primeira crítica minha foi quando ele foi falar do limite das experiências socialistas.
o que ele falou foi correto, que existem limites nas experiências socialistas, existem limites nas experiências capitalistas. Foi. Mas, até pelo fato do PSOL defender a democratização, defender a liberdade de imprensa, defender todas essas coisas, eu acho que ele poderia ter sido... Faltou ênfase, faltou veemência maior em dizer que as experiências socialistas que se basearam numa perspectiva stalinista não representam o ideal dele e, enfim, isso para mim está claro pela leitura do posicionamento histórico do PSOL dele. Para mim isso está absolutamente evidente, não é um partido de tendência stalinista, nem ele próprio é, mas ele relutou em realizar tanta ênfase. Eu não sei se é porque tem algumas pessoas que vieram do PCB, que fez uma aliança aí com o PSOL, que talvez tenham um certo saudosismo em relação a um período onde existia mais força do chamado socialismo real, e aí ele teve um certo receio aí de ofender essas pessoas. Não sei se foi por isso, mas o fato é que ele não foi enfático nessa condenação de existência de crimes políticos, autoritarismo, que é uma coisa que não representa o pensamento libertário de esquerda. Na verdade, os libertários de esquerda, pessoas como Boulos e pessoas com a maior parte da composição do PSOL, seriam perseguidos por um regime stalinista, porque estariam na oposição, eles não seriam aliados desse regime. Isso é bastante óbvio. Quem diz diferente não entende de política, enfim, não conhece do posicionamento, não entende que ali se trata de uma tradição claramente com raízes libertárias de esquerda, né? E que os libertários de esquerda historicamente sempre foram perseguidos e mortos e ficaram fora do poder diante de tendências autoritárias de esquerda, né? São pessoas que não notam isso, são pessoas que não conhecem da história da esquerda, né? Mas eu acho que talvez por ter uma aliança com o PCB ele relutou um pouco ali. Eu tenho uma outra divergência de opinião quando ele fala do financiamento de campanha, porque ele defende o financiamento exclusivamente público. E eu defendo o financiamento público combinado com o financiamento de pessoas físicas com limite de contribuição. Ou seja, a pessoa por ciclo eleitoral apenas no máximo poder contribuir, por exemplo, um salário mínimo. Por que eu defendo isso? Porque eu acho que isso faria os políticos ter que competir pelo nosso dinheiro para poder sustentar as campanhas. E isso colocaria eles na mão da população. Isso seria um mecanismo através do qual a população teria mais poder sobre os políticos. E eu concordo plenamente com Boulos na ideia de transferir mais poder para a população, transferir mais poder de forma segura, gradual, com cuidados, mas transferir poder para a população. Uma questão que me surpreendeu alguns dos entrevistadores hostis não terem abordado, e que é uma óbvia fragilidade da candidatura de Guilherme Boulos, que ele já respondeu em outras entrevistas, talvez por isso eles não quiseram abordar, porque meio que sabiam que ele ia dar mais ou menos a mesma resposta, é a inexperiência administrativa dele. Ele é uma pessoa que nunca foi prefeito, nunca foi governador, enfim, não é uma pessoa que tenha trajetória na política. Quando ele é questionado sobre isso, ele diz: o Temer tem muita experiência administrativa, e é péssima experiência administrativa. Então, ter experiência administrativa não é necessariamente uma coisa boa. É uma boa resposta, sim. Experiência administrativa por ela própria não é grandes coisas, mas boas experiências administrativas, você ter no seu currículo experiências administrativas bem-sucedidas, como, por exemplo, nos Estados Unidos, o candidato Bernie Sanders, que foi prefeito 3 vezes, tinha, ou seja, 3 vezes ele foi prefeito, assumiu um cargo da executivo e foi muito bem-sucedido. Isso é óbvio que é uma credencial poderosa quando você tem, e uma fragilidade quando você não tem. Você poderia ter também experiência administrativa ruim, né, como o Temer ou como a Hillary, gente que teve presença na política e tem experiência administrativa com muitas críticas possíveis serem feitas a essa experiência. Mas me surpreendeu que os entrevistadores mais hostis a Boulos não tenham tocado nesse assunto, que é o ponto forte
do Ciro Gomes, né, que foi prefeito, governador, enfim, tem muita experiência administrativa, embora o Ciro Gomes também tenha seus pontos frágeis, que eu vou tocar quando a gente falar das entrevistas dele. Mas eu concluo dizendo que achei que a entrevista dele foi muito boa, ele foi muito seguro, ele trouxe para a pauta de uma mudança tributária progressiva, de tributação de lucros e dividendos, questionar o financiamento de campanha, que ele está correto, é a origem da corrupção. E é muito raro ver políticos falando sobre isso, e esse é um grande mérito da entrevista e da fala dele, né? E eu achei que ele teve a capacidade de se posicionar com clareza em diversos temas, mostrou versatilidade, mostrou conhecimento da situação política brasileira, foi bastante firme em seus posicionamentos, a defesa que ele faz da solidariedade sem abdicar da existência de luta de classes, me parece, enfim, muito boa. Então eu recomendo fortemente que vocês assistam, que vocês reflitam. Eu tenho, como disse, algumas críticas e algumas divergências, mas no geral, depois de assistir, eu fiquei bastante positivamente impressionado. Eu só não digo que vou votar em Guilherme Boulos, porque se a disputa para o segundo turno ficar entre Bolsonaro e, por exemplo, ficar Marina Silva, Alckmin e Ciro Gomes meio que empatados, né, eu claramente vou votar em Ciro Gomes para tentar levar alguém de centro-esquerda para o segundo turno contra Bolsonaro. Né? Então, o meu voto, o meu apoio vai depender fundamentalmente da configuração política do primeiro turno. Mas, porque eu não gostaria de ver um segundo turno entre Bolsonaro e Alckmin, quer dizer, seria um segundo turno trágico. E acho que isso é possível. A gente tem, né, enfim, as pessoas de esquerda têm que pensar nisso. Bem, o segmento de hoje foi sobre isso. Se você gosta desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like, compartilhe o vídeo, que é muito importante para mim. E vamos continuar refletindo aí sobre a política nacional. Um abração.